Felipão, já falando sobre Mundial, tem duas notícias bacanas para a gente poder conversar, que é o seguinte. Uma delas é com relação ao Dortmund, ao presidente do Borussia Dortmund, que deu uma declaração, presidente não, técnico do Borussia Dortmund, Técnico. que deu uma declaração sincera sobre esse Mundial, sobre o que ele significa para os europeus. Para isso a gente recorre aqui à ESPN, com o André Donk, esse ser humano legal pra caralho que teve aqui com a gente já, cara Grande super cara. gente fina. A matéria diz o seguinte, de Francisco de Laurentiis, direto de East Rutherford. Ó. Em entrevista coletiva antes de enfrentar o Fluminense pelo Mundial de Clubes, o técnico do Dortmund, Niko Kovac, foi extremamente sincero ao ser perguntado se os europeus dão importância ao torneio. Kovac, que nasceu na Alemanha, mas defendeu a seleção da Croácia nos tempos de jogador, admitiu que os alemães não ligam tanto para a competição, enquanto os sul-americanos ficam malucos com o certame. No entanto, ele disse que gosta muito do Mundial e pediu aos seus conterrâneos que prestem atenção no Mundial. Acho que na América do Sul esse torneio é visto de uma forma diferente que na Europa. Para os sul-americanos é algo muito grande. Sei que há uma grande euforia agora no Brasil, na Argentina e no México por causa do Mundial. Muito maior do que na Alemanha e na Europa em geral, na minha opinião. Os europeus preferem criticar. Eu, pessoalmente, acho o torneio bom, acho interessante ter esse tipo de competição. Tomara que as pessoas acompanhem na Alemanha e vejam que esse torneio é legal e simbólico. O valor desse torneio é enorme no Brasil. Estamos esperando muitos torcedores do Fluminense aqui. Acho sinceramente que eles terão mais torcedores do que nós. É muito bom enfrentar os melhores times de outros continentes. Creio que os sul-americanos farão um bom papel aqui. Conheço bem o futebol da América do Sul, vejo muitos jogos de seleções e sei como eles levam o futebol a sério. Mas os europeus em geral não assistem muito, não acompanham o futebol sul-americano de perto. Sei que todos os times têm muita qualidade e creio que veremos isso amanhã. O comandante ainda apostou que o título ficará com o time europeu ou sul-americano. Obviamente, os clubes europeus e sul-americanos vão certamente dominar o Mundial. São os dois continentes que sempre dominaram o futebol mundial. Não só por causa das suas seleções, mas especialmente pelos muitos jogadores de qualidade que produzem. Eu vi muitos jogos até agora, com PSG e Atlético, Palmeiras e Porto. Dá pra ver a qualidade e as habilidades dos jogadores. A qualidade desse torneio, apesar do momento ruim, é muito legal. As condições de clima são um pouco complicadas, durante o dia às vezes fica bem quente, mas toda pessoa que gosta de futebol vai ter bons momentos acompanhando. Eu acho que o título ficará entre os sul-americanos e os europeus. Os times brasileiros, todos os clubes são tecnicamente muito fortes. Esse time do Fluminense é experiente. Como você mencionou, o goleiro tem 44 anos. Isso é incrível, ainda estar jogando no gol com 44 anos, depois de você cair todo dia 20 vezes no gramado durante o treino, deve doer muito. O Fluminense é um time muito técnico, de estilo brasileiro, eles gostam da posse de bola e gostam de desacelerar o jogo em alguns momentos. Como muitos brasileiros, além disso, possuem muito talento individual. Mostrei para os jogadores as sequências deles com a bola, sem a bola, estamos esperando um jogo muito difícil. Espero um jogo de força física, sabendo que os atletas deles são bem experientes, mas estou certo que meu time também sabe o que precisa fazer para vencer o Fluminense. Ele deu uma declaração bastante completa, ele foi bastante respeitoso, mas também deixou muito claro qual é o sentimento do europeu com relação a esse Mundial, Felipe. E aí, assim, eu vou te pedir a palavra, mas eu tenho uma comparação a fazer, né? A mesma coisa que a gente sofre com os europeus, esse desdém, os europeus sofrem com os americanos quando o assunto é basquete. Por exemplo, o Luka Doncic foi com 18 anos MVP da Euroliga, que é um campeonato muito difícil. É o campeonato mais difícil de basquete depois da NBA. O campeonato europeu, é tipo a Champions League do basquete europeu. O Luka Doncic, moleque com 18 anos, hoje é um fenômeno, joga nos Lakers e tal. Foi trocado recentemente pelo Dallas Mavericks, na maior troca da história da NBA. O Doncic foi MVP, melhor jogador desse torneio, muito jovem. E ele foi pro draft da NBA. E ele foi draftado em terceiro lugar só. Ou seja, 2 caras foram draftados antes deles, porque assim, os caras não têm o mesmo respeito pela Euroliga como eles têm por alguém que faz alguma coisa no college americano. Imagina isso. A Euroliga é muito mais difícil que o college americano. Mas os caras não respeitam, porque os caras são absolutamente
Não vou dizer, os caras só olham pra dentro. É isso que eu quero dizer. Me fugiu a palavra. Ignoram as coisas que existem fora dali, sabe? Ignoram o mundo. A Europa, quando se fala de futebol, eles fazem a mesma coisa. Foda-se pra eles que o Brasil é o time mais vezes campeão do mundo, até porque eles vêm aqui e pegam os melhores jogadores brasileiros. Então, eu acho, sinceramente, que isso vai mudar no dia que um sul-americano chocar esses caras. No dia que um Flamengo, sei lá, ganhar um torneio desse. Botar os caras na roda, né? Botar os caras na roda, ganhar uma porra dessa, entendeu? Porque o que deve acontecer, dado o fato de que eles têm muito mais dinheiro, é que a semifinal tenha 4 europeus. Essa é a previsão, a minha previsão. Uhum. E aí eles vão fazer um torneio entre eles. E que, mano, torneio entre eles já têm a Champions. Por que eles vão se empolgar com esse torneio? Exato. Então, assim, eu acho que aqui, cara, precisaria de algum americano fazer uma graça boa pra esses caras, quem sabe, voltarem a dar valor pra esse tipo de coisa. Porque, olha, eu tava vendo, cara, o último sul-americano que venceu um europeu foi o Corinthians, velho, em 2012. Tem 13 anos. Isso é inacreditável. Isso é foda, cara. Isso é inacreditável, cara. Isso mudou depois da... Obrigado a Ana, que se tornou apoiadora aqui. Ana, tamo junto. Brigadão, viu? Sempre bom ter conosco mulheres, que isso valoriza demais aqui a nossa audiência, sabendo que a gente não tá falando só pro Clube do Bolinha. Fico muito feliz. Já bem-vinda. Cara, isso mudou, né, depois da Lei Bosman. Preciso sempre lembrar, né? Antes da Lei Bosman, os sul-americanos, se eu não me engano, tinham mais vitórias contra os europeus. Uma parada assim. Sim. Enfim, depois que abriu as fronteiras e a globalização tomou conta do futebol, os nossos talentos foram pra lá. Enfim, como vocês já sabem, é um assunto batido, mas que é sempre importante contextualizar e lembrar. E, cara, chama atenção a clareza, né, do Kovac aí na entrevista, trazendo uma visão sincera, né, cara? Sincera de como os europeus estão enxergando esse torneio, assim. Até o momento, a gente não teve um europeu, sabe, jogando com afinco, jogando pra valer. Ontem o Benfica teve que suar um pouco pra empatar com o Boca, mas acho que o Boca mesmo vacilou ali, poderia ter segurado a partida, ter jogado um pouco melhor, depois de ter tido uma postura elogiável no começo. A torcida deu um show também do Boca, como sempre, tomou conta do estádio. Mas assim, não tivemos ainda nenhum europeu mostrando de fato que a torcida tá empolgada com o torneio, porque, cara, a grande questão política da coisa aí é a FIFA ter criado esse torneio para ter a sua Champions League, né? Para fazer os europeus jogarem com o selo da FIFA o que eles jogam com o selo da UEFA. E eu acho que não vão conseguir, cara. Não vão conseguir. Não vão conseguir. E outra, o torneio nos Estados Unidos tem sido pouco falado lá. O que tem chamado a atenção da FIFA é justamente o quê? A paixão que as torcidas sul-americanas têm demonstrado. Elogiou muito a torcida do Palmeiras, elogiou muito a torcida do Boca, do Fluminense, do próprio Flamengo. Inclusive, diante da festa que a torcida do Palmeiras fez lá na primeira rodada no MetLife e antes do jogo, né, na sexta e no sábado na Times Square em Nova York, a FIFA ficou impressionada, assim, falou, caramba, os caras trouxeram 40 mil pessoas pra cá. O Boca também, aproximadamente isso. O Flamengo ainda não se sabe, né? Mas ontem acho que tinha mais torcida do Esperança do que do Flamengo, pelo que eu vi pela TV, assim. Mas tinha muito flamenguista também. Então, a FIFA sabe que os europeus não, mesmo com dinheiro, mesmo com uma boa premiação, com regra de que eles têm que colocar os titulares para jogar e tal, a princípio dá a impressão que quem se importa mesmo, como sempre, somos nós sul-americanos. Cara, porque eu tinha esperança que eles jogando entre eles, diferente do que acontece no Mundial de fim de ano, que eles só passam o carro jogando 60%
com 60% da capacidade, eu imaginava que eles iam valorizar um pouco mais, sabe? Mas não me parece. Não me parece. Eu acho, cara, que o futebol mundial se tornou tão desigual. Eu vi a opinião aqui do Saddam falar, não tem nada a ver com a lei Bosman. Eu acho que tem. Porque, cara, assim, com a lei Bosman desequilibrou muito o futebol mundial. Você permitiu que os times europeus montassem verdadeiras seleções com jogadores sul-americanos. Então, o universo Cara, antigamente deles... um cara, desculpa te cortar, mas antigamente um italiano jogando na Premier League era estrangeiro, pô. Hoje não é mais. Hoje você vê times ingleses aí que não tem um inglês. A Inter foi campeã, é o maior exemplo que todo mundo usa. Foi campeã em 2010 da Champions League com o Mourinho, sem nenhum italiano no time. Pô, como que não muda a lei? Pelo amor de Deus. Cara, e aí assim, vira uma parada mesmo eurocentrista total, assim. Total, cara. E aí qualquer outra coisa, os caras encaram. Por isso que eu tô falando, se a gente tivesse capacidade de um time pra chocar o mundo, cara, pra botar não só ganhar, mas pra arregaçar os caras, isso poderia ser, quem sabe, mudado. Todo mundo fala, mano, quem é esse time que arrebentou a gente, assim? Quem é esse time que passou o carro? Mas infelizmente isso não vai acontecer, mano. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Vendo o Flamengo jogar ontem, legal e tal. Mas assim, pode ganhar do Chelsea na segunda rodada? Pode. Pode ganhar. Mas não vai passar o carro no Chelsea, sabe? Não vai, entendeu? Não tem condição, assim. Nenhum time brasileiro tem condição de passar o carro em ninguém da Europa. Isso é muito triste. Cara, eu acho que o Palmeiras teve a grande chance de ganhar do europeu mais fraco, talvez. Você acha que talvez a gente não vai ver nenhuma vitória de sul-americano em cima de europeu? Cara, o Salzburg vai jogar com algum sul-americano? Eu não me recordo agora que grupo o Salzburg tá. Se a galera souber pegar aí, deixa eu ver aqui. Mas eu acho que é o europeu mais fraco, né? O amigo do Ale que tava aí no estúdio ontem lembrou. Eu nem lembrava que o Salzburg tava no Mundial. Time austríaco? Da Red Bull. Ele tá no Mundial. Deixa eu ver aqui o grupo que ele tá. Ele tá no... não vai jogar contra nenhum sul-americano. Tá no grupo do Real Madrid e do Al Hilal. Então. E do Pachuca. Então. Pachuca já pelo menos é América Latina, hein? Nossa, mas, cara. De resto, cara, eu acho que a última chance que teremos nessa primeira fase aí é o River contra a Inter de Milão e o Flamengo contra o Chelsea. A Inter não ganha da Inter de Milão. A River não ganha da Inter de Milão. E o Flu hoje, né? O Flamengo eu acho que tem a grande chance do Chelsea. Eu acho que é o que dá mais jogo. Esse Chelsea o Flamengo pode ganhar. O Flamengo pode ganhar desse time. Eu acho. O Flamengo jogar concentrado e com a imposição que teve ontem, todo mundo no primeiro tempo, né? Principalmente nos primeiros minutos ali, pode surpreender, cara. Se o Chelsea entrar de freio de mão puxada igual entrou aí, e o pessoal que acompanha o Chelsea, eu confesso que não acompanho, disse que o time é isso aí mesmo. E joga nessa rotação aí. Então, se o Flamengo entrar voando como entrou ontem pra cima do time africano, pode ganhar, cara. Pode ganhar. O portal PPE10 diz, acho que entra a questão de ego. Na Copa do Mundo só engolem o Brasil pelas 5 estrelas. Cara, e outra, tem uma coisa também que a gente já ouviu de gente que veio aqui e mora em outros países, que, por exemplo, na Inglaterra, o Renato Senise falou isso aqui pra gente, grande correspondente da ESPN, veio aqui no nosso estúdio, um dos caras mais legais que a gente recebeu. Ele falou que na Inglaterra eles não têm muito costume de ficar vendo campeonato espanhol, campeonato italiano, campeonato francês, campeonato português. Então, os caras vivem o futebol deles, assim, meio que deles, sabe? E é isso, assim. Aí na Libertadores, na Champions League é outra coisa. É meio como nós aqui no sentido de com os co-irmãos do continente. A gente não fica vendo campeonato colombiano, campeonato equatoriano, campeonato chileno. Male vê o argentino, mas assim, por cima também.
né? Mas a gente O que me acaba chamou, pagando pau pro futebol europeu por conta do que os caras conseguiram construir lá. o que me chamou a atenção nesse relato do Senise aí que eu lembro foi ele falando de 2019, quando o Flamengo jogou contra o Liverpool. E que ele tava num pub do Liverpool lá e tava passando futebol, sei lá, NFL, alguma coisa assim. Rugby na Inglaterra, assim, era o jogo do fim de semana era esse, assim. E os torcedores do Liverpool que estavam no pub não sabiam que o Liverpool ia jogar uma final de Mundial, cara. Nossa, E, cara. e eu falei isso, eu falei, cara, não é possível, velho. Não. Ele falou, cara, os caras. Campeonato de Parece- dardo. Isso aí. Campeonato de dardo. Tava passando um campeonato de dardo na televisão. Cara com os pints de cerveja, assim, É. gritando. E o Liverpool lá no Catar, eu acho que foi o jogo, contra o Flamengo, jogando uma reedição de final, que foi em 81 e tal. Imagina E isso, os próprios torcedores não saberem que o não Liverpool ia sabendo. jogar. Isso é foda, cara. Isso é foda. Isso não dá importância nenhuma. Tipo, meu time jogou, pegou um time do Brasil lá, um torneiozinho, um mequetrefe, um amistoso aí, foda-se, tá ligado? O Chelsea em 2022 contra o Palmeiras, o João Castelo Branco fez uma matéria também lá na frente do Stamford Bridge, com os pubs do Chelsea vazios, assim, tipo, o jogo nem passando na TV tava num show de rock, assim, e ele mostrando lá, tipo, ó, hoje o Chelsea está em campo neste momento contra o Palmeiras e está mostrando aqui, estamos no bar do Chelsea oficial, passando porra nenhuma, assim, os caras nem aí, velho. Inacreditável, cara. Você vê na torcida, quando a FIFA dá os closes, assim, na arquibancada, os torcedores de times europeus que estão lá, cara, é uma meia dúzia, assim, que deve morar nos Estados Unidos, ou tá viajando, tá ali e tal. Não é a torcida mesmo dos caras, assim, é decepcionante, cara. Mas Total, claro. foda-se. Dane-se os caras, velho. Que os sul-americanos entrem em campo e ganhem. Foda-se. Claro, com certeza.